Vamos dar início ao estudo da iniciação espírita. Primeira aula, primeiro estudo, primeira aula, né? A primeira aula trata-se o Espiritismo em sua mais simples expressão. É um resumo dos ensinamentos dos Espíritos, por Allan Kardec. O histórico do Espiritismo. Por volta de 1848, nos Estados Unidos da América, diversos fenômenos estranhos, como ruídos, batidas e movimentação de objetos sem causa conhecida, chamaram a atenção. Esses fenômenos se realizavam a miúde, espontaneamente, com singular intensidade e persistência. Mas notou-se também que se produziam particularmente sob a influência de certas pessoas designadas com o nome de médiums, e que podia, de certo modo, provocá-los à vontade, o que permitiu a repetição das experiências. Para isso foram utilizadas principalmente mesas. Não que esse móvel fosse mais favorável do que outro, mas unicamente por ser mais fácil de se mover, mais cômodo, e por ser mais fácil sentar-se à volta de uma mesa que, de outro modo qualquer. Obteve-se assim a rotação da mesa depois de movimentos em todos os sentidos, sacudidas, quedas, soerguimento, batidas violentas, etc. Foi o fenômeno designado a princípio pelo nome de mesas girantes, ou dança das mesas. Durante algum tempo, o fenômeno pôde ser perfeitamente explicado como produzido por uma ação de uma corrente elétrica ou magnética, ou pela ação de um fluido desconhecido, tendo sido mesmo a primeira opinião que se teve sobre ele. Mas não se tardou em reconhecer nesses fenômenos efeitos inteligentes. Assim, o movimento obedecia à vontade, a mesa se dirigia para a direita ou para a esquerda, na direção da pessoa designada, sob comando, se erguia sobre um ou dois pés, batia o número de pancadas pedidas, marcava compasso, etc. Ficou logo evidente que a causa não era puramente física. E de acordo com o axioma, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Concluiu-se que a causa desse fenômeno devia ser alguma inteligência. Agora a pergunta: qual a natureza dessa inteligência? Esse era o problema.
A primeira ideia foi que poderia ser um reflexo da inteligência do médium ou da dos assistentes. Mas a experiência logo demonstrou a impossibilidade de tal hipótese, porque se conseguiam coisas completamente estranhas ao pensamento e aos conhecimentos das pessoas presentes, e mesmo em contradição com suas ideias, sua vontade e seu desejo. Ela só poderia, portanto, pertencer a um ser invisível. O meio de se obter a prova era bem simples. Tratava-se de entrar em conversação com esse ser, o que foi feito usando-se um número convencional de pancadas para significar sim ou não, ou para indicar as letras do alfabeto. Com isso, obtiveram-se respostas a diversas perguntas. Esse é o fenômeno que ficou conhecido pelo nome de mesas falantes. Todos os seres que se comunicaram desse modo, interrogados a respeito da sua natureza, declararam ser espíritos e pertencer ao mundo invisível, tendo-se produzido os mesmos efeitos em grande número de localidades por intermédio de pessoas diferentes, observado por homens sérios e cultos. Não era possível que todos fossem joguetes de uma ilusão. Da América, o fenômeno passou para a França e para o resto da Europa, onde, durante alguns anos, as mesas girantes e falantes ficaram na moda, constituindo um divertimento de salão. Depois que se cansaram dele, puseram-no de lado para dedicar-se a outra distração. O fenômeno não tardou a se apresentar sob novo aspecto, o que fez que fosse afastado do domínio da simples curiosidade. A exiguidade desse resumo não nos permite apresentar todo o seu curso em todas as suas fases. E por isso passamos, sem maior transição, ao que o fenômeno apresenta de mais característico, aquilo que principalmente atraiu a atenção de pessoas bem intencionadas. Digamos previamente, de passagem, que a realidade do fenômeno foi contestada por numerosos contraditores, alguns sem levar em conta o desprendimento e a honorabilidade dos pesquisadores. Nele viam apenas um tipo de ilusionismo, um hábil passe de prestidigitação. Aqueles que nada admitiam além da matéria, que só creem no mundo visível, pensando que tudo se acaba com a morte do corpo, os materialistas, numa palavra, aqueles que se qualificam como espíritos fortes, rejeitaram a ideia da existência dos espíritos
invisíveis, considerando a ficção absurda. Taxaram de loucos os que levavam a coisa a sério e cumularam-lhes de sarcasmos e zombarias. Outros, não podendo negar os fatos, mas dominados por certa ordem de ideias, atribuíram os fenômenos à influência exclusiva do diabo. E, baseados nisso, procuraram atemorizar os tímidos. Hoje, porém, o medo do diabo perdeu extraordinariamente o seu prestígio. Tanto falaram nele, pintaram-no de tantos modos diferentes, que todos acabaram se familiarizando com a ideia. E muitos refletiram que convinha aproveitar o ensejo para ver como ele era realmente. Disso resultou que, a não ser para um pequeno número de mulheres medrosas, o anúncio do aparecimento do verdadeiro diabo tinha qualquer coisa de excitante para os que só o haviam visto em pinturas ou no teatro. Foi para muitos um poderoso estimulante de sorte que aqueles que haviam pretendido desse modo opor uma barreira às ideias novas trabalharam contra si mesmos e tornaram-se, sem o saber, agentes de propaganda, tanto mais eficazes, porque eram os que mais barulho faziam. Os outros críticos não foram mais bem-sucedidos porquanto a fatos constatados, a raciocínios categóricos, e só conseguiram opor negativas. Leiam o que eles publicaram e em toda parte encontrarão provas de ignorância e de positiva falta de observação dos fatos. Em parte alguma, acharão uma demonstração peremptória de sua impossibilidade. Toda a sua argumentação se resume nisto: não creio, logo isto não existe. Todos os que creem são loucos. Apenas nós é que temos o privilégio da razão e do bom senso. O número de adeptos feitos graças a críticas sérias e a zombeteira, crítica séria e a zombeteira, é incalculável, porque em todos os casos só se deparou com opiniões pessoais, vazias de provas contrárias. Então, prossigamos em nossa exposição. As comunicações por meio de batidas eram lentas e incompletas. Compreendeu-se que, se adaptando um lápis a algum objeto móvel, uma cesta ou uma prancheta ou outro qualquer, sobre o qual se pusessem os dedos, e o objeto se poria em movimento e traçaria as letras. Mais tarde se percebeu que tais objetos podiam ser dispensados. A experiência demonstrou
que o espírito que atua sobre um corpo inerte, dirigindo à vontade, podia também usar sobre o braço ou sobre a mão para dirigir o lápis. Apareceram então os médiuns escreventes, isto é, pessoas que escrevem involuntariamente sob a impulsão dos espíritos, dos quais se tornavam os instrumentos e os intérpretes. Desde esse momento, as comunicações não tiveram mais limites e a troca de ideias pôde operar-se com a mesma rapidez e desenvolvimento que entre os vivos. Era um campo vasto que se abria à exploração. Era a descoberta de um novo mundo, o mundo dos invisíveis, do mesmo modo que o microscópio permitira descobrir o mundo dos infinitamente pequenos. O que são esses espíritos? Que papel desempenham no universo? Com que finalidade se comunicam com os mortais? Essas eram as primeiras questões a que se precisava dar solução. Logo, se veio a saber por esses meios que não se tratava de seres à parte na criação, mas que eram as próprias almas daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos, que essas almas, após se haverem despojado do seu envoltório corporal, povoam e percorrem o espaço. Não foi mais possível duvidar, quando se reconheceram entre eles parentes e amigos com os quais se pôde conversar, quando eles vieram provar que ainda existiam, demonstrar que a morte não existe a não ser para o corpo, que a alma, o espírito, vive para sempre, que eles aqui estão perto de nós, vendo-nos e observando-nos como quando eram vivos, cercando com a sua solicitude aqueles a quem amaram e cuja lembrança constitui para eles uma doce satisfação. Faz-se geralmente uma ideia completamente falsa dos espíritos. Não são, como muitos imaginam, seres abstratos, vagos e indefinidos, nem algo como uma luminosidade ou uma centelha. São, pelo contrário, seres muito reais, possuindo uma individualidade e uma forma determinada. Pode-se deles ter ideia aproximada com a seguinte explanação: há no homem três coisas essenciais. Há no homem três coisas essenciais. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente, sede do pensamento, da vontade e do bom senso. Segundo, o corpo, invólucro material pesado e grosseiro, que põe
o espírito em relação com o mundo exterior. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico leve que serve de liame e de intermediário entre o espírito e o corpo. Quando o envoltório exterior se gasta pelo uso, já não pode mais executar suas funções, sucumbe, e o espírito se livra dele como o fruto ou a árvore de sua casca. Numa palavra, como se põe de lado uma velha roupa que já não serve mais. É o que chamamos de morte. Morte. A morte não é, pois, nada mais do que a destruição do grosseiro envoltório do espírito. Corpo material, apenas o corpo morre. Durante a vida, o espírito está, de certo modo, oprimido pelos laços da matéria a que se ligou, e os quais a miúde paralisam suas faculdades. A morte do corpo o desembaraça desses laços, solta-se e recupera sua liberdade, como a borboleta abandona a sua crisálida. Mas ele só deixa o corpo material. Conserva o espírito, o perispírito, que constitui para ele uma espécie de corpo etéreo, vaporoso, imponderável para nós, e com forma humana, que parece ser a forma padrão. Em seu estado normal, o perispírito é invisível, mas o espírito pode fazê-lo passar por modificações que o tornam momentaneamente perceptível à vista e mesmo ao tato, como acontece com o vapor condensado. É por isso que pode, às vezes, tornar-se visível sob a forma de aparições. É por meio do perispírito que o espírito atua sobre a matéria inerte e produz os diversos fenômenos de ruídos, movimentos, escritas, etc. As batidas e os movimentos de objeto são, para o espírito, os meios de manifestar sua presença e de chamar atenção para eles. Exatamente como quando uma pessoa bate para avisar que chegou. Há alguns que não se limitam a ruídos moderados, mas produzem um fragor semelhante ao de louças quebrando-se, portas batendo ou móveis revirados. Então, por meio de pancadas e de movimentos convencionados, conseguiram exprimir seus pensamentos. Mas a escrita lhes oferece o meio completo, mais rápido e mais cômodo. Por isso, é o que preferem, assim como podem fazer traçar letras, podem também guiar a mão para que faça desenhos, escreva música, execute uma peça em algum instrumento. Uma palavra, a falta de seu próprio corpo serve do corpo do médium para se manifestar aos homens de maneiras sensíveis. Continua nosso estudo na próxima aula. Muita paz.